Ave Maria, Stella. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisar-me, porque também eu vou adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao virem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com sua mãe, Maria. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, a palavra de Deus nesse domingo para nós nos chama muita atenção. Isaías, que faz com veemência um convite que é um convite que não tem margem para outras oportunidades ou outras interpretações. Ele chama: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor, e eis que está na terra envolvida em trevas, e a nuvem escura cobre os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já está manifestada sobre ti. Ou seja, Isaías quer despertar para uma luz verdadeira, para uma luz que não dá caminhos obscuros, para uma luz assertiva que nos leva à experiência real. Por isso nos fala o salmista de hoje: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Ou seja, o tempo de adoração
o tempo do Senhor, o tempo e a hora em que o Senhor se deixa ser adorado. Mas, amados, para nós a grande novidade aqui não está bem no Evangelho de hoje. A grande novidade está na carta de São Paulo aos Efésios. Veja bem, a carta de São Paulo, a experiência paulina, diz assim para nós: se ao menos soubessem da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Esse mistério Deus não fez conhecer, não deu aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Os pagãos, olha a novidade, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Olha, aqui está a grande novidade. É por isso que nós hoje podemos nos reunir em assembleia para adorar Jesus em cada celebração eucarística. Por quê? Porque São Paulo diz que os pagãos, e quem eram os pagãos? Todos aqueles que não eram judeus eram pagãos, e a promessa era dirigida apenas aos judeus. E São Paulo hoje nos revela essa graça, abre o grande leque e coloca todos no mesmo nível de graça, mesmo nível de graça. São Paulo diz que Jesus Cristo não está apenas para os pagãos, para os judeus, mas para todos, para todos. Aí nós nos perguntamos o seguinte: quem de nós aqui, diante dos nossos pecados, merece mais a graça de Deus? Como se nós pudéssemos colocar aqui na frente uma grande tela, e nessa tela, ao olharem para essa tela, seria cada um que aqui está, colocado o seu RG, seu endereço, seu nome completo, sua idade e seus pecados. Cada um de nós, ao olharmos, e todos nós pudéssemos ler o pecado de cada um, inclusive do padre, aqui exposto. E aí você olharia para os teus e para os dos outros e poderia até dizer que você merece mais do que o outro, porque o seu pecado é só isso. É só isso o seu pecado. Mas olha o pecado daquele, olha o pecado daquela. E Cristo se dá na Eucaristia para a remissão dos nossos pecados, para todos nós. Por isso a novidade está aqui. Todos nós somos alvo da graça de Deus. Todos nós somos filhos e filhas pelo batismo que nos foi dado, um batismo do qual todos nós recebemos a mesma graça.
Não é uma graça mais ou uma graça menos, é a mesma graça para todos nós. Então aqui está o Cordeiro de Deus que é dado a cada um de nós, não mais apenas aos judeus, agora a todos os pagãos, ou seja, a todos nós. E aqui entra a narrativa do Evangelho de hoje, fazendo com que nós mais uma vez nos encontremos com um presépio. Olhemos mais uma vez para aquele simples lugar. Porém, os reis do Oriente vieram para adorar Jesus e se perderam do caminho. Mas eles pensaram: ora, se é um rei, está onde? No palácio. Então eles foram para o palácio do rei Herodes e lá perguntaram onde está o menino que acabara de nascer. Vimos adorá-lo. E Herodes, ao ouvir isto, se sente ameaçado, se sente que é isto? Como é que chega alguém que vai reinar sobre a minha vida, sobre os meus súditos, alguém que vai ser maior que eu? E Herodes começa a ficar agitado. E aí diz para os reis: quando souberes onde ele está, me avise que eu vou adorar. Porém antes, Herodes, encafufado porque não era católico, meio encafufado, e chamou os sumos sacerdotes e os mestres da lei e perguntaram: que história é essa? Que história é essa que vai vir um rei aí? E os sumos sacerdotes e os mestres da lei confirmaram até mesmo o lugar, em Belém, na Judéia, porque um profeta disse que tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Agora veja bem, eles chegaram a Jerusalém. De Jerusalém a Belém eram 8 quilômetros, ou seja, pertinho. A cidade era vizinha, 8 quilômetros. Aqui nos mostra que os sacerdotes e os mestres da lei sabiam, eram pertinho, e no entanto, os reis do Oriente, de tão distante, vieram para adorar Jesus. Aqueles que estavam tão perto não foram para Belém para adorar Jesus, porque estavam dentro do reinado de Herodes. Quando eu e você, quando qualquer católico que não está no reinado da igreja, ficamos cegos. Esses sumos sacerdotes, esses reis, estavam cegos, porque conheciam a ponto de ensinar, mas não foram adorar o rei, porque o seu reinado, os seus interesses não eram o mesmo interesses de Deus.
quando nossos interesses não são mais os mesmos interesses da igreja, nós nos perdemos. E aí banalizamos a nossa fé, banalizamos os sacramentos, banalizamos a orientação da igreja, porque não são mais os mesmos dos nossos interesses. E aí, amados irmãos, os reis saíram e foram orientados pela estrela. E interessante, quando eles perderam o caminho, eles foram parar em outro reinado, porque acharam que o rei poderia nascer ali. Se enganaram, fizeram outra interpretação e foram parar no reino da escuridão, no reino das trevas. Lá eles foram parar. E lá não encontraram Jesus. Não estava ali. A estrela, quando se apaga, nós nos perdemos. Quando nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos oriente, nós nos perdemos. Porque é o Espírito Santo que guia a igreja, que orienta os cristãos, que orienta os católicos. Sem o Espírito Santo, nós vamos nos perder sempre. Quantos jovens na igreja, e estando na igreja, conhecendo a igreja, se juntam, não se casam, vão morar juntos, não estão sendo orientados pelo Espírito Santo. Quantas pessoas que estão na igreja, mas tem lá na sua carteira uma camisinha. Para quê? Para viver a santidade? Não. Para viver o reinado de Herodes. Como nós, amados filhos, precisamos nos permitir sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Ao falarmos do ano de 2022, um ano novo, e que de novo ele pode ter nada, como pode ter tudo, porque apenas o número foi mudado, de 1 para 2, mas se eu não me permito viver o novo do Espírito Santo na minha vida, eu continuarei um ano velho, porque não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que ver a minha vida de fé de modo mais coerente. Por isso, amados filhos, eles encontraram o menino Jesus, e olha a cena que eles encontraram: uma mulher com um menino nos braços. Cena tão comum, o que tem de novidade nisto? E qual era o lugar que eles encontraram? Os reis encontraram o menino num lugar fedido, num estábulo, cheio de animais. Não encontraram em berços de ouro, encontraram numa manjedoura, ou seja, feita de capim, de palha, onde encontraram o menino. E onde você e eu, onde nós queremos encontrar Deus? O mundo ainda está numa busca de Deus. Não vão encontrar Deus nos prazeres, no dinheiro, no poder.
porque tudo isso tinha lá no palácio de Herodes: riquezas, poder, dinheiro. Não encontraram o menino lá. E é onde nós muitas vezes queremos buscar para a nossa vida. E aí nos perdemos a nossa fé, perdemos nossa identidade, porque estamos buscando Deus onde Ele não está. Precisamos renovar a nossa espiritualidade, pois precisamos voltar à experiência da radicalidade da nossa fé. E ao encontrar o menino, eles o adoraram. A primeira coisa que os magos fizeram, prostraram-se diante do menino e o adoraram, ou seja, abriram os seus corações para Deus. Enquanto nós tivermos um coração fechado para Deus, nós continuaremos vindo à missa e sairemos do jeito que entramos. O que viemos fazer aqui? Por que estamos aqui? Se não for para uma mudança de vida, uma mudança pessoal, uma mudança no nosso interior, estamos no palácio errado. Viemos para o lugar errado. Porque se em cada celebração eucarística a minha vida não mudar, porque quem reza, ou quem diz rezar, e tem a mesma vida de homem velho, de mulher velha, não tem uma vida de oração. Isso não é oração. Quando eu estou na missa, quando eu estou celebrando a Eucaristia, quando eu estou rezando o meu santo texto, quando eu paro para adorar, muitas coisas do homem velho caem por terra, e eu me levanto um homem novo, mulher nova. Oração que não transforma a vida não é oração em Deus. E a primeira coisa que eles fizeram foram abrir os seus corações para Deus. Abriram os seus corações, e os reis adoraram o rei, reconheceram o novo rei sobre suas vidas, o novo rei sobre a sua história. O ano novo será novo se eu me renovar em Cristo Jesus. Minha postura de vida for outra. Ou eu estou no reinado de Deus, ou eu estou no reinado de Herodes. Escolhemos quem eu estou, qual é o rei, qual é o rei, qual é o castelo que eu tenho vivido, do presépio ou do palácio? Qual é o reinado? Se eu não me propor entrar no reino de Cristo, eu vou viver uma mentira de Herodes. Me avisa, porque eu também vou adorá-lo. Herodes é o rei do ódio. Herodes é o rei do dinheiro. Herodes é o rei do poder. Herodes é o rei da sexualidade desenfreada, da ganância. E todos nós temos um pouquinho de Herodes. Precisamos eliminar numa vida séria com Deus.
numa caminhada séria com Deus, não façamos como no ano passado. Se não vivemos uma fé radical, que seja este ano, porque pode ser o nosso último ano. Chegamos a 2022. Muitos não chegaram. E pode ser o nosso último ano, o meu último ano. E que seja o ano da minha conversão. Saiamos do palácio de Herodes, rejeitemos Herodes e entremos no presépio. Acolhemos a humildade de Maria e de José, acolhemos os valores dos reis, acolhemos a alegria dos pastores. Deixemos com que o Espírito Santo seja a nossa estrela. Amados, quantos eu quero mais ou menos na idade da maioria que está aqui, lembrar que o mundo ofereceu para muitos uma estrela chamada Dalva de Oliveira. Morreu. Que Deus a tenha. Morreu. Muitos jovens, talvez netos de vocês, tiveram uma estrela aí, Xuxa, está viva, apagada. Muitos aí seguem nos trios elétricos as suas estrelas, mas são estrelas que não conduz para Jesus, levam para o palácio de Herodes. As estrelas deste mundo estão conduzindo para o palácio de Herodes, e por isso não nos enganemos. Sigamos Maria, sigamos José, sigamos os santos e santas da Santa Igreja, que quer nos levar para o altar de Jesus. O altar é um grande presépio. Aqui é a grande manjedoura onde Jesus te dá. Olha como é o nosso reino, nosso palácio. Aqui é o nosso palácio. Aqui onde nós aprendemos a amar um ao outro. Aqui onde nós aprendemos a respeitar. Aqui onde nós aprendemos a adorar. Se não entendemos nada, ao sairmos daqui, já voltamos para o palácio de Herodes. Aqui está o grande problema dos católicos. Querem viver o palácio de Herodes e o palácio de Cristo. Não é possível viver a santidade vivendo os dois palácios totalmente diferentes. E meditemos qual é o palácio que eu tenho entrado e ficado. Portanto, amados filhos, que a alegria dessa visita dos Reis Magos seja a tua alegria nessa visita do dia de hoje, ao visitarmos essa palavra e compreendermos que Deus é por todos nós e para todos nós. Basta eu querer viver o reinado de Cristo na minha vida, na minha igreja, na minha família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,